Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, verso 12. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos te adorar, de sermos teus filhos, de sermos amados do Senhor, de podermos dizer que nós temos um Pai que é invencível, um Pai que resolveu ser Deus, um Pai que supre as nossas necessidades, um Pai que cuida de nós. O nosso coração nessa noite está grato a Ti, e nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra possa cair no nosso coração e encontrar nele uma terra fértil para frutificar. Nós queremos produzir aquilo que a Tua palavra nos diz que nós devemos produzir. Nós queremos frutificar, Senhor. Fala conosco nessa noite. Nós estamos abertos, os nossos ouvidos estão abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer pelo Teu Santo Espírito. Amém? Irmãos, eu quero pensar com você nessa noite a diferença entre dois termos no grego, chamado logos e rema. Então eu preciso que você preste bastante atenção nessa questão do texto que nós lemos. Nós falamos aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você abre a sua Bíblia para ler um versículo e você encontra o vocábulo palavra, no português você entende palavra. Só que no grego, de onde foi traduzido o nosso Novo Testamento, palavra tem dois sentidos. Três sentidos, na verdade, nós vamos ver dois hoje. Um é o logos, que significa palavra escrita, e o outro sentido do vocábulo palavra no grego é rema, que significa palavra revelada. Então, para a gente entender, a palavra de Deus é viva e eficaz. Nesse texto, o vocábulo palavra significa logos, é a palavra escrita. O que isso mostra para nós? Que a palavra escrita de Deus, ou seja, a Bíblia, ela é viva e ela funciona. E quando você fala assim, mas como é que eu vou saber o que é uma coisa e outra coisa? É justamente por isso que nós estamos explicando para você os dois significados do vocábulo palavra de Deus quando você encontrar na Bíblia. Porque de Gênesis a Apocalipse você tem um logos, você tem uma palavra escrita. Então quando você parar na sua casa para ler a sua Bíblia, você está lendo o logos, você está buscando conhecimento. Então o logos é uma palavra de revelação geral. Aquilo que é para mim é para você, e é para qualquer pessoa, é para qualquer filho de Deus. Por exemplo, para você entender o que eu quero te explicar, 2 Timóteo 2,15 fala assim, que o obreiro deve ser aprovado e deve manejar bem o logos, a palavra da verdade. Quer dizer que eu e você devemos conhecer o logos, a palavra escrita. Devemos saber onde estão os textos, nós devemos conhecer as histórias, nós devemos buscar o conhecimento, porque esse conhecimento, ele pode trazer vida e ele vai trazer para nós
fazer com que a palavra passe a funcionar na nossa vida. Porque não adianta, queridos, a gente colocar a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 119, e deixar a Bíblia aberta lá. E tem algumas Bíblias que ficam abertas, que elas até amarelam as páginas, fica cheio de cocô de mosquito, não muda a página. Isso quer dizer que você coloca aquela Bíblia aberta, achando que aquela palavra aberta ali, aquele logos vai funcionar, mas ele só funciona para você quando você para conhecer e passa a acreditar que esse logos, que essa palavra do Gênesis ao Apocalipse, ela é viva e que ela tem o poder de funcionar na sua vida. Porque senão eu posso colocar um livro de qualquer autor lá aberto e deixar a página amarelar, eu vou ter um conhecimento. Mas o que Deus quer é que a gente perceba que a palavra dele, porque a palavra de Deus é a palavra do próprio Deus destinada aos seus filhos, ela tem vida e ela funciona quando você coloca fé. Outro exemplo, Mateus 28:19 fala assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é um logos de revelação geral, é para todo mundo. Aí você fala assim: mas e por todo mundo pregar o evangelho é fácil? Em termos é fácil, mas é uma revelação geral para todos os filhos de Deus. Mas aí vamos apertar um pouquinho para o outro lado da moeda, do Mateus 28, que está lá em Marcos 16, 15 ao 18. Diz assim, disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses textos que eu li para vocês, de ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, de pregar o evangelho a toda criatura, de impor as mãos sobre os enfermos, de expulsar demônios, de falar em novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não te causará dano, é um logos de revelação geral, é para todo mundo. Então quer dizer que todos os filhos de Deus que têm o Espírito Santo dentro, tem que fazer isso aqui: manejar bem a palavra da verdade, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios, e ter fé que se beber alguma coisa mortífera não te causará dano. Então, quando a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e funciona, eu preciso crer que quando eu for, as coisas vão funcionar. Não é porque eu digo, é porque a palavra logos, a palavra escrita, tem poder de Deus investido nela, e eu preciso crer que as coisas vão funcionar. Não é porque você quer que funcione, é porque existe um encargo de poder em cima da palavra de Deus que faz ela funcionar. Agora, quem coloca o logos, a palavra de Deus, em ação, somos nós. Jesus veio trazer a forma, o modelo de como as coisas funcionariam. E Jesus é o logos, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então ele veio mostrar na prática como que a palavra funciona, como que o verbo entra em ação, como que nós, como seus irmãos, devemos nos portar. Mas eu preciso, e você precisa acreditar que a palavra de Deus é viva e funciona. Então, 2 Timóteo 2,15, Mateus 28,19, Marcos 16 e qualquer outro texto bíblico funciona quando você crê. Isso quer dizer que quando você não crê, ele não vai funcionar. Mas o problema não está no logos, o problema está em quem crê ou não crê. Então, quem vai executar o logos somos nós. E como que nós colocamos essa palavra em prática? Primeiro, obedecendo. Porque se ele disse que eu devo ir e que eu devo manejar bem a palavra,
Então requer uma atitude nossa. Então requer uma obediência à palavra que é viva e funciona. Por isso que os sinais vão seguir. Os sinais não vão na frente, queridos. Os sinais vão seguir. Seguir quer dizer que vai vir atrás. Isso quer dizer que quando eu for fazer algo, crendo que a palavra de Deus é viva e funciona, é eficaz, há um poder de Deus fazendo com que os sinais venham me seguir. Então, quando eu vou, algo vai acontecer a partir da minha atitude de ir. Isso é crer no Logos, isso é crer no poder da palavra. Mas como que isso vai funcionar então? Obedecendo? Sim. Mas em certos casos, eu preciso também, além de obedecer, começar a declarar a palavra Logos, a palavra escrita. Eu preciso confessar a palavra. Por quê? Porque quando eu confesso a palavra, eu estou devolvendo essa palavra ao céu e eu estou fazendo com que a minha fé seja ativada para que ela possa voltar e fazer o papel que ela precisa fazer. É tipo assim: dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida e transbordante. O Espírito Santo levou Lucas a escrever esse texto para nós, falando que um ser humano dá ao outro, e quando ele recebe, ele dá de uma medida muito maior. Jogando isso para Deus, quando você lança a palavra, confessa a palavra, você está mostrando que você está crendo que a palavra funciona, crendo que a palavra vai fazer o que Deus quer que ela faça. Aí você lança para o céu essa palavra, e a medida é retornada, recalcada, sacudida e transbordante. Vocês já viram, para vocês entenderem, vender farinha? Quando a gente vai vender farinha, eu tive um vídeo do meu cunhado no Pará vendendo farinha, eu fiquei assustada com a forma que ele falou com o dono da loja. O cara, ele vendeu a farinha, ele virou a farinha na vasilha. Só que o dono da loja foi fazendo assim, balançando a lata. Balançava a lata, o que fazia? Comprimia a farinha, cabia, se coubesse 10 litros, com certeza ia entrar 12 naquela lata, porque a medida foi recalcada. Ele foi socando a farinha até que aquilo coubesse 2 tantos a mais. É isso que Deus faz. A medida de Deus para nós, para nos abençoar, quando a gente ousa crer, ousa confessar a palavra, é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque a fonte do céu é ilimitada. O que vem de Deus não vem regrado. O que vem de Deus para nós não vem em gotas. Então, quando a gente ousa acreditar na palavra e começa a obedecer e a confessar a palavra, a gente faz com que venha à existência aquilo que já está pronto no céu. A gente consegue materializar pela fé aquilo que já está no céu, pronto e preparado para nós. Então a palavra Logos, para você firmar aí na sua mente, é a palavra escrita, é a palavra revelada, que tem uma revelação geral, que somos nós que a executamos, somos nós que a colocamos em prática, quando nós obedecemos e quando nós confessamos. E nós precisamos decidir acreditar que a Bíblia, além de ser a verdade, ela é viva e ela funciona para nós e para quem Deus quiser nos usar. Você pode dizer um amém? O outro sentido do vocábulo palavra encontrado na Bíblia é o rema. Diferente do Logos, que é uma revelação geral para todo mundo igual, o rema é uma palavra específica. Essa palavra é dada a nós individualmente pelo Espírito Santo como uma resposta da nossa oração, como uma direção que Ele quer dar para algo que você deseja fazer, como explicações e dúvidas que Ele vai tirando de você no seu dia a dia. Quando você começa a orar,
ele começa a te explicar, ele começa a te responder. Então, o rema é uma palavra específica para uma situação específica. Mas não é você que executa essa palavra rema, essa palavra revelada. Uma vez que ela é dada a você, e ela pode ser dada pelo Espírito Santo e pelos anjos. E uma vez que ela é dada, não é você que executa, são seres espirituais. É o Espírito Santo ou são os anjos que vão fazer essa palavra funcionar. Diferente do Logos, que é você quem faz. Talvez você fique meio pensando, mas os anjos? Sim, em Hebreus 1, verso 14, diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos de Deus estão a nosso favor. Talvez, se eu falasse com você aqui assim, tem um anjo do Senhor aqui, batendo asas aqui, rodando, você talvez arrepiaria. Mas no mundo espiritual, isso aqui está cheio de anjos, querido. Você só não está com os olhos espirituais abertos para enxergar. O Espírito Santo está dentro de mim como está dentro de você. Você só não está com os olhos espirituais abertos para enxergar. Mas o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico, quanto o que você enxerga. A questão é que você tem acesso a ele pela fé, porque você crê. Mas se nós não cremos, não tem como ter acesso. Então, os seres espirituais, os anjos e o Espírito Santo é que fazem a palavra revelada funcionar, passar a agir na sua vida. Um exemplo para você. Maria, quando ela foi para estar grávida de Jesus, o que aconteceu com ela? O anjo aparece e fala com ela que ela ficaria grávida de quem? Do Espírito Santo. Pela lógica, na nossa mente, a gente não raciocina isso, mas a gente crê porque a Bíblia diz. E a questão que Maria, em Lucas 1,38, responde assim: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra, o teu rema. E o anjo se ausentou dela. O que Maria fez para acontecer o rema na vida dela, para se tornar real? Ela era uma mulher temente a Deus, ela creu naquilo que o anjo disse para ela, ela aceitou participar do propósito de Deus. Mas quem colocou o rema em ação? Foi o anjo que trouxe o recado e foi o Espírito Santo que fez com que ela gerasse Jesus no seu ventre, sem nunca ter conhecido um homem. Então, queridos, Maria teve uma revelação específica, um rema da palavra de Deus só para ela. Só que quando eu e você vamos ler a história de Maria, para nós a história dela não é um rema, não é uma palavra revelada para mim. Ele é um logos, é um conhecimento que eu adquiri. Só que o Espírito Santo, por falar que o logos, ele é uma palavra viva e eficaz, quando eu vou estudar e meditar na revelação que Maria teve, na experiência que ela teve, ele pode trazer para mim uma palavra específica. Então eu digo para você que para você receber uma revelação específica, você precisa ter conhecimento do Logos. Você precisa ter conhecimento da palavra. O Logos pode virar um rema na sua vida. A palavra escrita pode se tornar uma palavra revelada para você. Quer ver? O Espírito Santo faz você lembrar daquilo que você estudou, do Logos, da palavra escrita. Eu não sei se você já viveu esse tipo de experiência, mas às vezes você está passando um sufoco em alguma coisa, uma situação difícil, e você decide orar. Você decide buscar o Senhor.
E de repente, ou no momento da oração, ou depois, vem um versículo na sua mente. E aquele versículo te dá uma paz. Aquele versículo fala com você tantas coisas como se fosse um livro. E você entende aquilo de uma forma que, se você tentar me explicar, eu não vou conseguir entender aquilo que aconteceu dentro de você com um versículo que o Espírito Santo te trouxe à memória. Mas que aquele versículo resolve a sua situação, isso resolve. Que aquele versículo te dá uma calmaria, ele te dá uma calmaria. Por quê? Porque você um dia estudou o Logos, estudou a palavra que é viva e funciona. E na hora que você precisou, o Espírito Santo te trouxe aquela palavra, só que ela saiu da condição de uma palavra escrita para ser uma palavra revelada para você, para resolver uma situação que você estava precisando. Então ela veio como uma resposta. Aconteceu assim com Jesus. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado, o Espírito Santo trouxe para Jesus por 3 vezes três passagens de Deuteronômio. Cada tentação que Jesus sofreu, o Espírito Santo trouxe para ele um texto de Deuteronômio, e ele falava com Satanás assim: está escrito. Vou te levar, se você me adorar, eu vou te dar os reinos. Está escrito: só adorarás o Senhor teu Deus. Vou te levar no pináculo, se você precipitar. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A gente lê o que está escrito na tentação, a gente tem uma história. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe para Jesus a palavra escrita, para que naquele momento de necessidade dele como homem de vencer aquela tentação, a palavra Logos se transformasse na palavra revelada para ele. E ele pôde resistir àquela tentação, crendo que a palavra é viva e funciona. Então isso traz para nós o quê? O entendimento de que a palavra Logos vira rema, e ela é defesa contra as ciladas do diabo. Então, quando você estiver sendo tentado, quando você estiver encurralado com alguma coisa, quando você estiver preocupado, declare a palavra. Peça a ajuda ao Espírito Santo. Traz na minha memória algo para que eu possa sair dessa situação. Porque às vezes, queridos, a gente tenta sair de determinadas situações, de determinadas tentações, de determinadas coisas que o inimigo lança na nossa vida, no nosso entendimento, na força do nosso braço, querendo dar o nosso jeitinho brasileiro para resolver. Mas nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Provérbios 13 fala isso? Não te estribes no teu próprio entendimento. Quem conhece sela de animal aí, sabe que o estribo é um lugar de você botar o pé e subir na sela. Você vai fazer um esforço de pôr o pé e subir no seu impulso. Mas a Bíblia diz assim: não confie em você e no seu esforço. Confia no Senhor. Então, ao invés de você tentar resolver, você precisa falar: Senhor, o que eu faço? Me guia, me dá a sua direção, me ajuda a resolver essa situação dependendo do Senhor. Aí você pode esperar que o Logos que você conhece vai virar um rema. E esse rema, essa palavra revelada e específica para você, tem tanto poder carregado nela, porque tem anjos funcionando e o Espírito Santo agindo. Ou seja, o arsenal espiritual todo está pronto para quando você ouvir esse rema, as coisas mudarem na sua vida. E Jesus faz uma declaração ainda em Mateus 4,4, no episódio da tentação. Ele diz assim: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de todo rema que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Jesus disse assim: nem só de pão, nem só de coisas materiais vive o homem,
mas de toda, não é metade da palavra, é toda a palavra revelada que procede da boca de Deus. Então, você não vive, presta atenção, pelo Logos. Você não vive pelo que está escrito. Você vive do que é revelado para você, do que já foi escrito. Isso muda tudo na nossa vida. Vou repetir. Jesus disse que nós vivemos de toda a palavra revelada que procede da boca de Deus. Isso quer dizer que você pode ter conhecimento da Bíblia de capa a capa, saber da história de Gideão, de Sansão, de Josué, de Moisés, de Caleb, todos os detalhes e até decorar a Bíblia se você quiser. Mas se o conhecimento, se o Logos não passar a ser rema, isso não tem vida. E quem traz vida é o Espírito Santo. E aí, queridos, não adianta você querer se encher de conhecimento, se você não para ouvir o que o Espírito Santo tem a te dizer. Porque o que ele te diz é que gera fé, que gera vida, que gera esperança, que te motiva, que te dá um impulso, que te leva a ter uma atitude. E por que Deus faz isso? Ele dá para nós tantos livros na Bíblia, e Jesus vem e fala assim, mas é da palavra rema que você vai viver. Por quê, queridos? O rema só vem através da intimidade com o Espírito Santo. O rema, a palavra revelada, não vem por simplesmente ler. Eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso parar para ouvir, eu preciso crer que isso funciona. Mas quando é para eu agir em alguma coisa, quando é para mudar uma situação, ele vem e traz e injeta fé, porque a palavra dele é vida. A palavra dele muda as circunstâncias. Eu não sei te explicar o que acontece quando a gente ouve. Se você já ouviu essa palavra rema, você sabe o que eu estou te falando. Mas se você não ouviu, eu quero te dizer o seguinte nessa noite. Estude a Bíblia. Gaste tempo lendo a palavra. Para pensar, ruminar naquilo que você está lendo. Pense, bota a sua cabeça para pensar. Para de pensar em tantas coisas e concentra. Porque o Espírito Santo quer te dar uma revelação específica todos os dias. Para você ter fé para funcionar. O justo vive pela fé. E a fé, como foi falado no começo, que ela vem por ouvir a palavra de Cristo. Mas até ali em Romanos 10, 17, a palavra é rema. É a rema de Cristo, é a revelação de Cristo para nós. Porque senão você vai ficar uma pessoa obesa de tanto conhecimento, mas tão fraco na fé, tão vulnerável às ações do diabo. Porque o Espírito Santo, queridos, ele está te guiando. Quando vem uma tentação, ele traz uma palavra, como fez com Jesus, está escrito. E a Bíblia diz que o diabo se afastou de Jesus. Mas, até um momento oportuno, quer dizer, até ele armar outra coisa para poder pegar Jesus, tentar pegar Jesus. E assim, se ele foi com Jesus, ele também faz isso com a gente. Mas a palavra Logos, ela vira um rema quando você está dependendo do Espírito Santo. E não precisa forçar a barra com ele, não. Isso aí ele vai trazer para você, porque a palavra vive e ela funciona. Isso é o funcionar da palavra. Então nós temos que ter essa garantia de que nós vivemos do que procede da boca do nosso Pai. É o nosso Pai que nos sustenta na pessoa do Espírito Santo. Quando nós acreditamos no que ouvimos, nesse rema, nós passamos a agir.
a agir sendo guiados pelo Espírito Santo, porque nós somos filhos. Um exemplo para você entender o que eu estou falando de palavra rema. Pedro, ele recebeu uma palavra de Jesus, um logos de Jesus, quando ele perguntou para Jesus como é que João ia morrer. Jesus não respondeu como é que João ia morrer, mas falou assim: Pedro, você vai estar em ditosa idade, na sua velhice, e vão te carregar para lá e para cá e você não vai se dar conta. Certa ocasião, Herodes mandou prender Tiago, decapitou Tiago e depois mandou prender Pedro. E para matá-lo do mesmo jeito que matou Tiago. Só que no texto em que Pedro estava preso, aparece um anjo para soltar ele de lá, mas ele estava dormindo. Agora, como que alguém que está na iminência de ser morto viu o companheiro dele, porque era Pedro, Tiago e João, os três mais próximos de Jesus, então os três eram muito amigos, estava junto em tudo, e ele vê o cara sendo morto, e ele sabia assim: agora é minha vez, eu estou na fila, e eu já estou preso, mas tinha uma igreja orando, e o anjo vem e tira Pedro dali, mas o cara estava dormindo, prestes a morrer. Agora, eu penso que o Espírito Santo trouxe aquele logos lá que Jesus falou com ele: Pedro, você vai morrer velho. Mas ele ainda era novo. Então eu creio que ele pensou assim: mas Jesus falou que eu vou morrer velho. Se ele falou que eu vou morrer velho, então não vou morrer agora, ele vai dar um jeito, eu vou dormir. E quando ele se lembrou daquele logos, aquele logos gerou um rema, uma palavra específica para ele, e ele pôde descansar. Se você conhece o logos, você sabe que antes do verso que eu li de Hebreus 12, tem o verso 11 que fala assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforça para entrar no descanso. Aí o verso 12 começa assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Pedro se esforçou para entrar no descanso do logos que ele ouviu Jesus falando que ele iria morrer velho. Na hora do aperto, prestes a morrer, o cara resolve dormir, porque ele decidiu acreditar que a palavra é viva e funciona. Consegue entender como que a gente precisa crer que a palavra de Deus funciona? O mesmo Pedro, um dia, Jesus vem andando sobre o mar, e Pedro, todo mundo pensa que é um fantasma, e Pedro fala: se é o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus fala com ele assim: vem. Jesus falou com ele um rema, uma palavra específica para Pedro. Todos que estavam no barco ouviram o mesmo que Pedro ouviu: vem. Só que o que Jesus falou com Pedro era para Pedro, não era para Tiago, não era para João, não era para ninguém mais, era para Pedro, era específico. O que Pedro fez? Botou o pé dele na água e começou a andar. Se os outros 11, imediatamente ao ouvir aquela palavra específica dada a Pedro: vem Pedro, e colocasse o pé na água, todos iam fazer igual a gente, afundar. Por quê? Presta atenção. Uma palavra rema, para mim, ela é específica para mim, não quer dizer que ela vai ser para você. A palavra rema específica para Pedro naquele momento é: anda sobre as águas como eu estou andando. Mas não era para os outros 11. Pedro então começou a andar. Mas quando ele tirou o foco da palavra rema específica para ele e começou a olhar para as ondas, para o problema, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que ele começou a afundar. Foi preciso Jesus vir
e trazer ele para o barco. Aí a gente critica Pedro, né? Ah, o cara afundou, o cara duvidou. Tudo bem, mas ele teve uma experiência. Ele ousou caminhar e caminhou. Afundou, mas como que ele voltou para o barco? Ele andou, querido, sobre as águas na ida e na vinda. O cara andou sobre as águas, assim como Jesus, porque ele ouviu uma palavra rema. Isso mostra para nós que quando nós ouvirmos algo específico do Espírito Santo, como uma palavra revelada, eu preciso crer, agir de acordo com ela, e eu tenho que rejeitar a dúvida. Porque se eu não rejeitar a dúvida e olhar para as circunstâncias, eu vou afundar. Por que, queridos, que afunda? Porque é a fé que agrada a Deus. E quando Deus está sendo agradado com a fé, Ele libera poder e mais poder para as coisas funcionarem. Não é você que faz o rema funcionar. É Deus, são os anjos, é o Espírito Santo que faz a coisa funcionar. Mas de nós tem que partir o crer. De nós tem que partir uma atitude. De nós tem que partir, decidir acreditar no nosso Pai, que Ele não está mentindo. Então, essa palavra revelada, ela muda as circunstâncias. Aí você fala assim, mas eu não vou andar sobre as águas. Claro que não. Isso foi uma palavra dada para Pedro. A palavra dada para Maria era que ela teria Jesus. Você também não vai ter Jesus. É uma palavra única e específica para determinado momento. Mas aí você está orando por algo. Você está pedindo a Deus alguma coisa que você precisa que Ele entre com provisão. Todos nós passamos por isso. O que você precisa fazer? Declara o Logos como fundamento para aquilo que você precisa. E espera o rema, porque o Espírito Santo vai te falar para mudar as circunstâncias. Como é que isso funciona? Por exemplo, você está precisando de uma prosperidade no seu trabalho. A Bíblia diz, o Logos diz, está escrito, que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. O Salmos, capítulo 1, verso 3, me parece, fala assim, que você é como árvore junto a ribeiros de água. Tudo que você tocar vai prosperar. Então você sabe que tem um respaldo bíblico no Logos escrito, onde você pode confessar esse Logos até que você ouça algo revelado específico para você para mudar a sua situação. Ele vai assentar no seu coração. Ele vai fazer arder no seu coração quando ele estiver fazendo um rompimento para que você possa ser próspero naquilo que você deseja. Mas a palavra escrita, ela é o fundamento, porque ela é Jesus, ela é o Verbo. Então, quando você começa a confessar a palavra, você está confessando Jesus, você está confessando que crê no que Ele fez por você. E aí, quando você encontra um versículo que te dá amparo para você confessar a palavra, você está voltando a palavra para o Senhor. Então, a medida vai vir recalcada, sacudida e transbordante. Quando você ouvir algo específico, você pode dizer assim, a minha solução chegou. Ele vai romper, porque não é você que vai fazer mais. Se a palavra específica vier, e ela sempre vem, você pode ter certeza que há o poder dos seres espirituais agindo a seu favor. Outra questão, você pode estar precisando de uma cura. Aí você pensa assim, o que tem na Bíblia do assunto cura? Ou de qualquer outro que você precisa. Porque a Bíblia ela tem respaldo para tudo. Porque o ser humano não é surpresa para Deus. Aí você vai naquele texto, pega o Logos
confessa o Logos, a palavra escrita, porque ela é viva e funciona, descansa nela, decide crer, daí a pouco a palavra revelada vem. Aí você fala assim, mas tem vezes que não acontece. Você está crendo? Você está esperando o Espírito Santo te falar algo? Tem um versículo na Bíblia, em Romanos 8:11, que fala assim, nós falamos aqui no começo sobre ressuscitar, né? A Aline ministrou. A Bíblia diz assim, se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai vivificar o seu corpo mortal. Isso é um logos tremendo. Isso é uma palavra escrita, viva e cheia de poder e que funciona. Então, quando você está precisando de ter saúde divina, esse é um versículo, além de Isaías 53, além de 1 Pedro 2, 24, 23, além de Mateus 8, é um texto que você declara: Espírito Santo, vivifica o meu corpo mortal. Eu preciso de saúde na minha cabeça, eu preciso de saúde na minha pressão, eu preciso de saúde na minha coluna, eu preciso de saúde no meu pé, eu preciso de saúde nos meus olhos, eu preciso de saúde nisso. Se você colocar o seu coração, a Bíblia diz que ele realiza os desejos do seu coração, quando os desejos do seu coração estão alinhados com a palavra. E quando você confessa a palavra, orando a palavra, isso aí é uma oração de poder. A oração de poder que nós fazemos, querido, não é uma oração onde a gente grita, onde a gente usa palavras bonitas. É a oração que você coloca Jesus nela, e Jesus é o Logos, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Então, quer mudar uma circunstância? Confessa a palavra. Mas para você confessar a palavra, você precisa ter conhecimento dela. Se você nunca souber que tem cura disponível para você, que tem prosperidade disponível para você, que tem alegria disponível para você, que tem saúde na alma para você, você vai sempre ser roubado. Mas chega um tempo em que Deus quer que a gente estreite essa intimidade com Ele, porque o Espírito Santo quer liberar a palavra, rema, porque é dessa palavra que nós vivemos. Eu posso, querido, chegar aqui, ou você ir em outro lugar e ouvir uma pregação no YouTube. Eu posso chegar aqui e pregar para você só o Logos, só aqui, só a história bíblica. E você pode receber também aí só conhecimento. Eu posso chegar aqui e pregar para você só o Logos, só o conhecimento, e você receber um rema aí, uma palavra específica aí. Por quê? Quem testifica com você é o Espírito Santo. Mas vai depender de como você chegar com o seu coração. Eu posso pregar uma palavra rema aqui, buscar revelação no Senhor, e você só receber aí o Logos, só o conhecimento, porque você endureceu o seu coração. Mas eu posso pregar um rema aqui, uma palavra específica que Ele deu para mim, e você ouvir e ela chegar a você como um rema também, porque você veio com o seu coração como uma esponja para absorver tudo. Então não depende exatamente de como a palavra é liberada, depende de como você vai receber a palavra. Então, quando você for parar para ler ou para ouvir, prepare o seu coração e peça ao Espírito Santo: eu não quero só conhecimento, eu quero te ouvir, eu quero a palavra revelada para mim, que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha circunstância, que vai dar um norte para mim, que vai fazer eu funcionar da forma correta em tudo que eu for fazer, que vai me fazer experimentar a cura, que vai me fazer experimentar a prosperidade, que vai me fazer experimentar a libertação, que vai me fazer desfrutar da paz, da alegria, do amor, de tudo aquilo que Jesus já pagou por mim. Porque, queridos, nós vivemos pela palavra revelada que sai da boca de Deus. Nós cremos, por isso é que nós falamos.
Nós temos o mesmo espírito de fé. E a nossa palavra tem que ser igual a de Jesus. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Mas se a sua mente estiver toda focada nas coisas do mundo e você tentar resolver as coisas do seu jeito, você nem vai saber do que está escrito, porque você não vai ter prazo para estudar, para ler. E você nem vai lembrar do que está escrito, porque você está sem intimidade com o Espírito Santo. Então, fica conectado nesse Deus que reside em você. Não deixa passar um dia sem você buscar conhecimento. Não deixa passar um dia na sua vida sem você parar para ouvir o que o Espírito Santo tem a te dizer. Deixa até de comer se for preciso, mas não deixa de parar para ouvir e para ler e meditar na palavra. A gente tem esse hábito de, não tem tempo de ler, estou com a vida ocupada. Mas, queridos, se passar um aperto, você tem tempo para jejuar, você tem tempo para ler a Bíblia, você arruma tempo de sobra. Até para pedir a gente para orar e para poder visitar, você prepara até janta para a gente, se for o caso, não é assim? Por que então que a gente não vai trazendo esse prazer e esse privilégio como uma prática diária nossa? Sabe por quê? O Espírito Santo quer te falar. Ele quer te guiar com palavras específicas. Mas você tem que nutrir esse privilégio chamado intimidade. Estreitar sua comunhão. Jesus, ele falou assim para nós encerrarmos. Quando você orar, entra para o teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O que é essa recompensa? É uma palavra rema que muda a sua vida. Porque filho você já é, você já vai para o céu, você tem o Espírito Santo. Não tem recompensa mais para Ele te dar aqui nessa terra, a não ser desfrutar daquilo que Ele já te deu. E a palavra rema vai fazer você desfrutar e vencer tudo aquilo que o diabo tentar contra a sua vida. Entra para o teu quarto. Para com essa vida de cristão que fala assim, eu oro no carro, ótimo. Eu oro em línguas quando eu vou viajar, ótimo. Eu oro enquanto eu estou trabalhando, ótimo. Eu adoro o Senhor enquanto eu estou tomando banho, excelente. Eu converso com o Senhor quando eu estou sentado no meu vaso, ótimo. Aproveita. Mas Jesus falou assim, entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Ele está querendo que você deixe lá fora toda a preocupação e reserve um tempinho para Ele no seu dia. Um tempinho exclusivo, porque durante o dia Ele recebe a sua oração, Ele está conversando com você e Ele te dá o rema até durante o seu dia, porque Ele faz muito isso. Mas Ele quer um particular com você. Eu não sei o que Deus tem, que Ele envia Jesus e fala assim, entra para o quarto para você conversar comigo. É isso que o Pai está falando. Entra para o quarto para trocar uma ideia comigo. E esquece esse negócio. O Damasceno falou uma coisa aqui no domingo passado, que às vezes a gente só fala, né? Oração não é um monólogo, onde você despeja tudo que você quer e faz uma lista de 10 folhas e começa assim, eu quero isso e não, queridos. Oração é relacionamento com seu Pai. O seu Pai, Deus, seu Pai, Ele quer que você abra o seu coração para Ele poder te recompensar, realizar o desejo do seu coração. Mas só que enquanto você está falando com Ele, você está citando a palavra para Ele, Ele está vendo fé no seu coração. E aí Ele não aguenta, Ele solta aquela rema para você. Porque tudo que vem da boca de Deus é palavra revelada. Tudo que Ele fala é para realizar o desejo do nosso coração. Ele é um pai que quer ver o filho feliz. Ele é um pai que quer participar do dia a dia de um filho. Mas Ele também é um pai que quer um momento secreto com o filho. Os casais vão entender o que eu vou dizer. Adianta o marido falar com você, o esposo, o dia inteiro, eu te amo, te amo, te amo, não parar para conversar?
não parar para ter um momento íntimo, que casamento vai funcionar desse jeito? Que vida cristã funciona sem você parar para conversar com seu pai? E eu não estou falando de obrigação não, queridos. Eu estou falando que quando você tiver o hábito de fazer isso, assim como é para Deus um prazer, para você vai ser um prazer. No começo eu vou te dizer que não vai ser prazer. Você vai ter que marcar um horário, você vai ter que até disciplinar o seu momento de oração. E isso não é religião, tá? Oração não é religião não, oração é intimidade e é da graça de Deus. Mas quando você se educar, se treinar a orar, o dia que você não conseguir, ou deu aquele horário e você não foi, você vai sentir falta. Porque você vai aprender que comunhão é um relacionamento. Oração é um relacionamento. E aí quando você for acostumando a ouvir o rema dele, e saber que o que ele vai falar vai trazer vida para você e mudar a sua situação, tudo que você vai querer, queridos, é correr para o braço do seu pai. Tudo que você vai querer é correr e fechar a porta para poder ter intimidade com ele. Então, todo começo é difícil, mas se você não tem essa prática, eu apelo para você nessa noite. Leia a palavra, peça entendimento, aproveite o seu tempo. Não vou falar gaste o tempo, não. Ganhe o seu tempo com o seu pai. Feche a sua porta. Dá para ele o privilégio e o prazer de ter você com ele sozinho, exclusivo, hora exclusiva. Antes, ele vinha na viração do dia e Adão ficava esperando, né? Agora, é ele que fica te esperando para você ter intimidade com ele. Nutra isso como prioridade na sua vida. Que você vai andar num rema, num nível de revelação, que vai mudar as suas circunstâncias, que vai mudar o seu caráter, que vai mudar tudo na sua vida. Melhora o seu casamento, melhora a sua forma de viver, melhora a sua forma de desfrutar o seu trabalho, o seu relacionamento com os amigos, faz você viver de uma forma diferente. E aí, você vai dizer assim: eu não consigo ficar sem ter intimidade com meu pai. Você pode dizer um amém? Amém.